Estamos de volta ao vivo aqui na AgriShow com mais um podcast. Vamos falar para vocês sobre alguns cenários aí, as safras, principalmente da cana-de-açúcar, a perspectiva e esses cenários com a Canaplan. Para isso, convidamos o senhor Caio Carvalho, que é o CEO da Canaplan, e aqui o nosso Fernando Degobi, que é o CEO da Cooper Citrus, para a gente falar um pouco, então, deste cenário, né, seu Caio? Começando perguntando para o senhor, a Canaplan tem apontado que houve, então, uma queda na produtividade da safra 25-26. O que causou a maior distância entre as projeções iniciadas, né, do mercado e a realidade do campo que vocês puderam observar? Bem, olá a todos que estão nos ouvindo, um prazer estar aqui na casa da Cooper Citrus, um prazer estar com o Degobi, com você. Em primeiro lugar, a gente lembrar que, na realidade, a gente vem vivendo dois momentos diferentes. Nós vivemos alguns anos de preços muito bons, mas problemas de clima, etc. E quando a gente chega a esse ano, 25, 26, que está terminando, agora dia 1º de abril, a gente percebeu que a gente, com as heranças que vieram dos anos mais difíceis do ponto de vista de clima, nós tivemos até geada o ano passado em algumas regiões. Essa conta sempre chega. Ela chegou na 25 com a produtividade abaixo de 75 toneladas de cana por hectare e com a qualidade da cana no nível um pouco abaixo daquilo que nós estamos acostumados a ver. É consequência desse somatório de heranças e de um ano difícil, climático, seco, que acabou, digamos assim, com chuvas, algumas chuvas no inverno, algumas chuvas, vamos dizer assim, no início da primavera, mas secou de novo, de tal forma que a gente fecha o ano com um resultado um pouco abaixo da média. A média gira em torno dos 75,5 nos últimos 10 anos, então abaixo da média. E de algum modo, vamos dizer assim, um ano que sobrecarregou, porque também nós vimos queda de preços com custos subindo. Então essa soma de produtividade menor do que a média e de custos maiores do que nós víamos, claro que não foram tão bons assim. Fernando, alguma colocação? Bom, primeiro agradecer aí o Caio, né, de aceitar o nosso convite. Caio Carvalho é um dos melhores analistas que eu conheço, não só de cana, para falar de mercado. Então, já assisti diversas palestras dele, tive a oportunidade já de participar também de algum debate. Então, é uma honra para a Cooper Citrus. A Cooper Citrus está completando 50 anos, Caio. Então, a gente está fazendo essa série de podcasts para celebrar esses 50 anos e já agradecer você estar participando aqui com a gente. Eu quero aproveitar, né, a presença do Caio aqui, vou fazer pergunta também, viu? Vou dividir com você, porque nós estamos aqui na feira, né, fazendo esse movimento, que é um esforço muito grande, os investimentos são grandes, a gente tem que comprar ingressos, né, a gente precisa trazer cooperados de média e pequena escala, que às vezes não viriam por conta própria. São quase 40 ônibus que nós fretamos, de diversas áreas, sul de Minas, Triângulo Mineiro, algumas regiões também de São Paulo, Goiás, e isso ajuda a trazer esse produtor para o ambiente da feira, e eu tenho conversado com vários atores aí do cenário do agro, né? Bancos, multinacionais, você está vendo que boa parte das grandes empresas líderes globais de insumos estão aqui com a gente, né? E quando a gente conversa muito entre a gente, né, assim, com o setor financeiro, as empresas, outros revendedores, cooperativas, a gente até tem uma preocupação devido a cenário de redução de margem, esse aumento de RJs, que é uma coisa que tem perturbado muito o setor financeiro também. Mas essa semana que eu estou aqui vim domingo, né, com a abertura da feira, estou aqui desde segunda com o público, né? Eu estou vendo o agricultor otimista. Eu não estou vendo ninguém falar que vai reduzir área plantada, eu não estou vendo ninguém falar que vai diminuir consumo. Eu vejo mais cauteloso, né? E também
aqui na feira é uma oportunidade para quem precisa daquilo no momento de uso, né, de a gente estar trazendo. Nós estamos falando aqui de cana, mas de um modo geral, o que você tem olhado, como que está a rentabilidade desse produtor? Como é que está fechando essa conta, né? Como é que você enxerga isso? Até para o risco de crédito, ele é muito realmente grande nesse momento, ele está em alguns pontos. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero de novo, repetir a honra de estar aqui com vocês. Eu tenho uma impressão extraordinária da atuação de vocês como cooperativa. E acho que passeando pela feira, é impressionante a quantidade de pessoas rodando em torno de vocês aqui, até porque vocês estão lidando com aquilo que, na minha visão, não deveria haver nenhuma dúvida sobre fazer um investimento quando se trata de insumos. Até porque, na sua pergunta de balanço, só estará firme e competitivo quem estiver utilizando tecnologia. E é importante, Degob, você sabe isso tão bem quanto eu, que o agricultor entenda que quem trabalha com cana-de-açúcar não trabalha com um ano, trabalha com um ciclo. Ou seja, eu posso ter problema esse ano, só para dar uma ideia para quem está nos ouvindo. Nós tivemos um ano em que o balanço de oferta e demanda global de açúcar foi de excedente. Portanto, é esse excedente que explica, de alguma forma, os preços que estão menores agora. Isso foi no ano. Se nós voltarmos 3 anos atrás, nós tivemos preços maravilhosos e fizemos caixa. E a gente aprendeu, inclusive, a utilizar determinadas tecnologias com a margem que tínhamos, que não estávamos usando. O que eu insisto em dizer é que se há um setor que não faz sentido raciocinar em termos de, não, esse ano eu reduzo tecnologia para voltar o ano que vem, porque a gente vive o ciclo. O que isso significa? Se nós tivermos uma produtividade levemente abaixo o ano passado, que incluiu, digamos assim, um clima pior, esse ano o clima foi melhor. E, portanto, eu tenho capacidade de, através do uso de tecnologia, estar preparando melhor o meu canavial para a safra 27, 28. Eu não posso pensar só na 26, 27. A 26, 27 vai dar, Degob, 4, 5% a mais do que a safra anterior. Então eu vou ter uma resposta. Se eu for médio, ou seja, se eu for um agricultor médio, se eu for um bom agricultor, eu vou ter o dobro disso como resultado. Pois bem, tá bom. O preço agora está, vamos dizer assim, abaixo daquilo que a gente acostumou 2 anos atrás. A gente estava navegando com 17, 18, 19 centavos de dólar por libra peso. E agora a gente está em 14. Pois bem, mas o etanol está em 16. E o etanol está em 16 cents. Ou seja, o etanol em 16 cents, o etanol sempre foi piso, Degob, do preço do açúcar. Essa invertida não é uma coisa para sempre. É um momento, isso vai virar. Como é que vai virar? Pois bem, nós estamos discutindo o El Niño. O El Niño está chegando. O El Niño traz para nós, provavelmente, um pouco mais de chuva na primavera. Muita chuva no sul, seca no norte. Aqui, nós do Paraná, São Paulo, Minas, a gente fica no meio do jogo. O que significa, se há essa umidade, a gente vai receber alguma umidade. O que eu quero dizer com isso? Que tá bom, então o Brasil vai ter, nós falamos, um aumento de produção. E vai ser uma safra alcooleira. Por quê? Porque o preço está muito melhor. Eu estou com 300 pontos equivalentes em paridade do etanol sobre o açúcar. Então nós vamos fazer etanol. A mistura está indo a 32%. Nós vamos ter 1 bilhão de litros a mais de demanda do etanol. Portanto, nós estamos encontrando o caminho. Mas vai ter chance no mundo, por causa desse ambiente de etanol, de exportação. Vai também aparecer a chance. E o que acontece com o El Niño na Ásia? Na Índia e na Tailândia? Seca. Então a expectativa é que quando você olha o Brasil no tempo, eu estou alongando a resposta, mas vale a pena conhecer, quando você olha no tempo, o Brasil mostrou El Niño em anos com resultados diferentes. Então é instável no mundo tropical o El Niño. Lá na Ásia, não. Tem El Niño, é seca. Tem Laninha, é chuvoso. Nós andamos no El Niño. Então vai haver redução das monções. Quando o mercado perceber, quando é que é isso? Maio, junho. Gente, maio, junho é antes da nossa realidade de perspectiva de novos plantios, de estar comprando fertilizante, de estar definindo o seu orçamento.
Então, não é possível nesse momento, na minha visão, a gente começar a pensar em reduzir aquilo que é a alma do nosso negócio. Nós só vivemos com produtividade. Produtividade é a alma do nosso negócio. Portanto, não há porquê nós fazermos, digamos assim, uma economia naquilo que é essencial do ponto de vista de produtividade. Mas voltando, se esse açúcar voltar lá por agosto, setembro, a 17, 18 cents ou 19 cents, como é que faz aqueles que ficaram com produtividade baixa porque não fizeram investimento, pensando na próxima safra? Então, gente, o nosso negócio é ciclo. Não faz o menor sentido pensarmos no ano e chorarmos no ano. Não, não reverte. Então, nós temos que continuar a fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é produtividade. E o mercado vai ficar sempre ruim, gente, calma. Sempre foi assim. É commodity, é uma commodity que tem intervenção de governo. Vamos falar do nosso. O nosso vai cometer de novo a bobagem de intervir no mercado de combustível, segurando o preço, usando Petrobras. Vai. Mas tem teto para isso. E a gente já atingiu esse teto. O diferencial é enorme. A Petrobras vai ter que botar preço. Então eu digo o seguinte. Boa notícia. A boa notícia é que a produtividade vai ser 5%, em alguns casos 10% maior. Tá bom. Segunda boa notícia, vai ser uma safra alcooleira, portanto, nós vamos estimular aquilo que hoje é precioso no mundo, que é o produto renovável, e nós vamos ficar observando o tempo todo o que vai acontecer na Ásia, o que vai acontecer com o preço do açúcar. Oportunidades, muitas oportunidades. Essa é a mensagem. Eu acho que eu falava um pouco antes de começar o podcast aqui, o pessoal que está nos ouvindo, e é um videocast, né? Eu vi que tem imagens, né? Também. Sim, depois. Sim. Então, a gente depois vai divulgar, na divulgação vão estar as imagens também, que eu acho que é importante. Mas eu falava antes que a gente precisa olhar todo o ciclo, né? Eu recebi um banqueiro aqui, que ele me fez uma pergunta, né, um dono de banco mesmo. Ele falou, olha, como é que eu faço para ter um pouco mais de segurança, né, analisar o produtor, não estar caindo nesses riscos, né? Eu falei, olha, antes de olhar as planilhas lá do endividamento, da alavancagem, você tem que olhar como é que anda o operacional dele, se ele tem resultado operacional. E tinha até um cooperado que você teve na fazenda dele e teve comigo aqui também, que é um dos caras craques aí da produtividade, né? Craque, né? Cracaço, a Haas, né? Que é agora a nova empresa da família. E ele sempre teve essa mentalidade sua, Caio, que ele sempre foi atrás daquilo que vai melhorar o resultado dele. Então eu concordo com isso, eu acho que você vai... Aliás, eu até acho que nesses momentos é que você tem que pôr mais tecnologia. Não é hora de tirar o pé. Porque o que vai te salvar é produzir mais. Então, se você retrai, e na cana é interessante isso, né? Porque o efeito não é agora, né? O efeito é no próximo ciclo, né? E aí você tem recuperação de preço e a oportunidade que você teria de fazer de novo caixa, de completar o ciclo. Você não vai ter. Então, eu concordo com tudo e reforço da importância de quem analisa risco, de estar entendendo o resultado operacional. Aí, teve resultado operacional, vai ver se vai pagar a conta do financeiro, que nível de alavancagem que suporta. Então, eu vejo hoje muito o mercado querendo olhar já a linha, né? Não, o cara deve e tal. Gente, a dívida... isso eu estava falando outro dia com o Alexandre Frigolini, né? Ele falou, é igual colesterol, né? Tem colesterol bom, tem colesterol ruim, né? Então a gente... você olha só o colesterol acumulado, né? Aí, pô, meu colesterol tem colesterol bom também, né? Se você tiver uma dívida mais barata... tem os dois tipos. Então você tem que achar qual que é o seu tipo de dívida, né? A dívida tem que estar equilibrada, né? Então eu vejo que há um excesso de preocupação, na minha opinião. Nós vivemos aqui uma realidade, né? O Caio disse bem, se você voltar aí 4, 5 anos da cana, que é a principal cultura aqui da nossa região, deu para fazer uma reserva, eu estou vendo o setor equilibrado,
Eu passei, Caio, eu era financeiro da Copercito naquela crise de 14, 13, vários grupos, né, realmente com dificuldade. E eu não acho que... Você pode ter alguma coisa pontual, mas realmente eu vejo o setor resiliente, né? É isso que eu queria complementar. Fernando, basicamente o que você está dizendo é o seguinte, esse momento de incertezas, né? A gente já falou da guerra aqui em outros dias, né? Agora, se o produtor ele retrair com todos esses problemas e não tomar atitude ali, é pior ainda, é isso. Ele tem que tomar atitude. Eu gostaria até que o Caio trouxesse um pouco da visão dele, porque ele tem essa visão geopolítica também. E como é que você vê esse desfecho, Caio? Porque é difícil saber, né, o que vai acontecer, essas consequências, se elas continuam ainda, né? Esse é um ponto muito relevante. Nós temos debatido isso muito, eu debato muito isso com o pessoal da área de geopolítica, alguns embaixadores muito importantes, alguns que têm uma visão X, Y, enfim, eu vou somando essas visões, gente que eu levei na minha reunião, que é o Lorival Santana, o William Vac, com quem eu converso muito, a gente discute muito isso. O que está claro, e muito claro, é que essa guerra, se você perguntar se teve vencedores, até pouco, a sua primeira reação é assim, poxa, os Estados Unidos está perdendo, o Irã está perdendo, quem é que está ganhando? A moeda tem dois lados, veja o que a Rússia está vendendo de petróleo a preços muito bons, veja o que Israel está limpando de temores do Irã, né, de curtíssimo prazo. Você vai olhando esses casos e vai dizendo, então agora vamos olhar para a América, vamos olhar nas Américas. Gente, nós estamos vivendo um mundo no qual todos diziam que com o Trump e com a nova geopolítica, voltava petróleo, voltava gás e os biocombustíveis não tinham mais espaço. Isso começou, tanto é que mudaram o nome de transição energética para adição energética. Porque o senhor Lula da Silva entrou com o petróleo da Amazônia e por aí vai, e o Brasil se torna, excepcionalmente, na minha visão, um enorme produtor de hidrocarbonetos, de carboidratos, de proteína. Essa é a cara do Brasil, num mundo que, com essa guerra, acordou de um certo sonho que não haveria mais problema energético. O problema é monstruoso. Aqueles que estão preocupados com compra de fertilizantes, não compra agora, espera para depois, essa coisa vai continuar mais um ano, a gente vai estar preocupado com setembro de 2027, né? Vai continuar, quanto tempo vai continuar? Vai longe, porque... A Índia soltou um Temer, fez uma grande compra de fertilizante recentemente, claro. Acabou impactando mais ainda o mercado, porque a tecnologia que a Índia tem para produzir é fertilizantes, e aí, como é que ela vai fazer? E a dependência da matéria-prima é total, eles têm. Eles não têm matéria-prima para nada, né? Então, eles tomaram uma atitude estratégica. Então, o que para mim fica muito claro, Degobi, é que o Brasil voltou com uma força importante. Eu posso dizer a vocês, eu tenho recebido grupos econômicos com nomes enormes de países outros, inclusive do Oriente, querendo investir no Brasil. Por quê? Porque perceberam que o caminho é esse, ou seja... eu vou contar um teste, se vocês me permitirem, que está rodando aqui e está sendo comentado na feira. Quem anda pela feira está vendo, trator a álcool, não sei o que. Gente, nós temos, eu estou no Conselho da Única, nós temos lá 6 usinas testando, Degobi, o diesel com álcool. Vamos lá, o que é isso? Quem é que está por trás disso? John Deere e Bosch, para dar uma dimensão. Há alguns anos. O que é que está acontecendo? Você vai na bomba, você vê o preço do diesel a 7, 8 reais e o preço do etanol a 3. Você entra no motor com o diesel fazendo a combustão e entra o etanol e as máquinas rodam com etanol, dando pelo menos 30% de resultado a mais do que o uso de diesel. Nós estamos falando em alguma coisa que não é jabuticaba brasileira. Isso funciona no mundo inteiro. Já teve motor a etanol na década de 80, do Valmet. Só que não com essa economia. Exato, mas esses testes eu já vi... Lá atrás. Vi na usina Colorado isso.
na década de 90. Lá atrás. Com aditivo, tinha um aditivo que misturava. Só que agora o aditivo... Mas não entregava, esses testes não entregavam uma relação custo-benefício interessante, né? E você está me dizendo que agora tem uma tecnologia que começa a trazer resultado. O extraordinário é que o diesel se torna interessante. O diesel se torna um aditivo da explosão que torna viável o etanol. Nos motores diesel, para colhedeira, para máquinas pesadas, gente, eu estou falando que a gente começa a olhar para o etanol como commodity. Por que commodity? Porque hoje é Brasil e Estados Unidos produzindo, um pouquinho a Índia, um pouquinho China, e aqui em volta você tem um pouquinho na Colômbia, um pouquinho no Equador, na Argentina, todos eles aumentando o anidro. Os Estados Unidos foi para I15, a Argentina foi para I... Ou seja, a coisa volta para a agenda e a gente lidera e é protagonista nisso. Portanto, a gente tem que ter clareza nessas coisas e saber onde é que nós temos que caminhar. Eu acho que essa guerra reacendeu oportunidades que estavam, de alguma forma, abafadas. O lado bom que você enxerga. O lado bom dessa guerra. Agora, falando ainda dessa questão do diesel e do etanol na produção agrícola, dá para se ter uma expectativa em larga escala quando isso vai estar oferecido ao produtor? Isso é importante. Como eles já têm alguns anos, como eles são empresas muito conservadoras quando lançam um produto, então tanto de onde vai precisar de mais uma safra. Talvez na próxima safra já entra numa escala para valer. Então, para o produtor que está sendo testado nas usinas, são as usinas que estão tocando o processo. Então eles estão podendo comparar. Se tem alguma reclamação, Degob, só para dar uma... A gente conhece a choradeira do produtor, é que vai ter que ter 2 tanques, né? Daí você lembra do tanquinho que ele falou de gasolina e etanol. O conceito é parecido. Então, essas coisas são assim, mas eu conversando com essas 2 grandes empresas, eles já fizeram palestras que eu participei, você percebe o nível de animação é muito grande. E, gente, é uma escala sem dimensão. Eu nem estou falando de combustível de aviação, porque é o futuro, sem dúvida alguma. Vai precisar de política pública por causa da compensação de preço, é mais caro, né? O combustível marítimo já está rodando em motores a metanol, em navio com etanol, maravilha. Então, essas coisas, a gente tem que ter esse olhar. O olhar para o passado é importante para você não repetir os erros, mas o olhar do mercado é para frente. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu gostaria de voltar um pouquinho na questão do ATR que o senhor disse, né? Do valor, né, atual, comparando ao preço de alguns 3 anos atrás. Esse valor agora, isso é cíclico, quer dizer, é esperado? O que o senhor pode falar para o produtor sobre o valor atual? Eu acho isso muito importante, porque normalmente o que o produtor, quando olha para os dados, ele olha a curva de dados nominais. Então ele viu a curva subindo, ele diz, meu Deus, de repente a curva para. E ele diz, puxa, mas eu subi tanto no preço. Quando você coloca em valores reais, o preço hoje é igual ao preço de muitos anos atrás. Então, se eu ganhei produtividade e o preço se mantém, em teoria, se os custos não subiram muito mais do que o meu ganho de produtividade, eu ainda tenho um resultado bom. O que aconteceu esse ano? De fato, caiu em relação ao ano passado. E a gente vai ter, digamos assim, um valor de até, talvez a 25, 26 fique em 1,05 e a 26, 27 talvez repita esse número, dependendo do que acontece na Ásia. Então, a minha visão para o produtor é, aqueles que realmente vêm com produtividade muito abaixo da média, esses têm dificuldade mesmo, gente. Nós não temos outro caminho que não seja tecnologia e produtividade alta. Nós não temos subsídio, nós estamos no Brasil, a gente não é Índia nem China. Aqui é o Brasil. Então, se eu não for produtivo, se eu não usar a tecnologia que está aqui nessa área da Cooper Citrus, nessa feira, eu não pertenço àqueles que vão participar do futuro. Para participar do futuro, eu tenho que ser produtivo. Não tem outro caminho. As condições do Consecana se ajustou, o setor se casou muito bem, eu já participei de reunião, está tudo bem, e a condição de preço depende muito do Brasil. Deixa eu falar para vocês, para quem está nos ouvindo. O Brasil é mais da metade do açúcar comercializado no exterior. Então o Brasil tem força de fazer preço. É óbvio que tem. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, junto com os Estados Unidos.
Então, nada impede que numa boa relação com os Estados Unidos a gente use a cabeça e com política a gente possa traduzir juntos, com acordos, com alianças, a gente não trabalha esses mercados juntos. Aliás, trabalhamos juntos na Índia e está sendo um sucesso. A Índia está indo para E27, outro está indo para E20, para E15 e assim vai. Então, eu entendo que a gente realmente, eu tenho uma visão, não se trata de otimismo. Eu gosto muito do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna dizia que eu sou um realista esperançoso, porque o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. Então, vamos ser realistas esperançosos e acreditar que esse é o nosso negócio que nós estamos fazendo e esse é o caminho que o Brasil é protagonista. Nós não somos protagonistas em inteligência artificial. Perfeito. Bom, então um bate-papo tão interessante aqui, né, Fernando? Estamos tendo uma aula aqui, né? E a gente tem alguns minutos ainda. Eu gostaria, então, que vocês dois, que são referências no agro, né, figuras e nomes importantes, que pudessem passar, então, para o nosso produtor, o cooperado que está nos vendo, né, desse cenário todo que a gente conversou um pouco. A gente conversava aqui com outros entrevistados sobre pragas, sobre doenças, né? O produtor tem ainda o clima, a chuva, a seca e agora a guerra, enfim. O que a gente pode passar para o produtor, para o cooperado, em termos de orientação neste momento, para que ele possa se planejar melhor? Eu vou complementar. Eu falei, eu estou aqui também para fazer perguntas, né? Então eu estava ouvindo o Caio aqui falar e eu fiquei pensando uma coisa, né? Que eu falo para a minha equipe, e eu queria fazer essa pergunta para você, que eu falo para a equipe assim, ó, tem coisas que são por curtíssimo prazo, que todo mundo precisa entregar, e são aquelas cobranças, aquelas coisas que a gente precisa fazer por curto prazo. Mas se você só tem plano para curto prazo, você não vai longe. Você precisa ter plano para médio e também para longo prazo. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas eu queria que você pudesse dar algumas dicas, o que na sua visão, pensando na cana-de-açúcar, pensando no produtor agora, né, no produtor de cana, o que você acha que ele tem que fazer para o curto, para o médio e para o longo prazo? Quais são as coisas fundamentais para ter esse plano? Eu acho que é uma pergunta danada, mas que junto com a sua questão merece uma reflexão rápida aqui. Eu diria que nós estamos vivendo hoje uma expectativa de ganhos de produtividade claras, as pessoas estão desenhando o futuro, mas estão vivendo o presente, sabendo que o futuro depende do que eu faço no presente. E essa é uma reflexão que eu quero dizer. No curto prazo, a minha atitude tem que ser a de estabelecer a lavoura mais limpa possível, deixar o solo em condições de que a planta seja muito bem nutrida, para fazer frente a essa variabilidade climática que nós estamos vivendo, número 1. Número 2, digo isso de coração, aquele produtor que você citou, Degob, e outros que eu conheço, que visitei de algumas usinas que estão fazendo, irrigação, numa realidade de aquecimento global, passa a ser um componente essencial para quê? Para viabilizar um plantio, para de repente mitigar e salvar determinadas lavouras em momentos de o uso, digamos assim, de vinhaça na linha da cana, e aumentando muito a questão de organominerais, sistemas de alimentação da planta, tudo isso que, vamos dizer assim, valoriza demais uma cooperativa como a Copercitos, porque ela tem equipe para dar suporte para quem é pequeno, para quem é médio, não tem acesso a grandes consultores que podem, por exemplo, apoiar grandes produtores, né? Então, eu acho que a gente vive no mundo. Eu incluo nisso Austrália, Estados Unidos, países que também têm cana-de-açúcar na área, vamos chamar de tropical. O Brasil lidera disparado isso hoje. E o grande problema nosso, Degob, é que nós temos uma dispersão enorme de dados. Nós temos usinas que na safra passada fecharam a safra com 58 toneladas por hectare e usinas que fecharam a 98 toneladas por hectare. Portanto, é óbvio que há uma diferença muito grande entre eles. Mas, de qualquer modo, no curto prazo é não botar freio em tecnologia, pelo contrário. No médio prazo é acompanhar a evolução, estar casado com sistemas de apoio, tipo cooperativas, que têm tecnologia.
e olhar para as variedades que estão chegando. Eu saio de uma reunião do CTC em que se mostra um novo sistema de plantio hoje, Degob. Para você plantar 1 hectare, eu entendo a dificuldade, você gasta 18, 20 mil reais em 1 hectare. Mas nós já estamos estudando modelos que isso aí vai cair para uns 12 mil reais o hectare. Portanto, a gente tem que ter realmente a confiança no futuro, pensando em médio prazo, longo prazo. Para médio para longo prazo, o que é a expectativa, Degob, que eu quero passar para vocês? Lembrem-se, gente, quando um país se torna protagonista, e é o caso do Brasil, muito capital internacional virá ao Brasil. Fundos e empresas. Nós, como produtores, temos que ter consciência e sabedoria para saber casar com essa gente, fazer aliança com essa gente, para a gente ganhar fôlego para esse futuro que virá, ganhar escala para esse futuro que virá, que tudo indica é excepcional para uma visão integrada. Então, para terminar a sua pergunta, tem muita gente ainda, Degob, que fala sobre nós e eles. Aliás, a política, pelo jeito, essa eleição vai ser nós e eles outra vez. Mas ela fala, nós somos a cana e eles são o milho. Não. A visão integrada de cana e milho é o que está despertando, Degob, as empresas de fora e fundos para a maravilha que é o Brasil. Plantas flexíveis, que trabalham o ano todo, reduz o custo fixo, traz um impacto de você agregar valor na área de proteína, de carboidrato, ou seja, com biogás e biometano você está entrando em hidrocarboneto. Então nós estamos falando de plantas integradas, que são o nosso futuro, e a gente vai sobreviver a eles se a gente fizer os investimentos agora, naquilo que a gente sabe fazer agora, e ter sabedoria para isso. Obrigado. É isso. Olha, eu tenho certeza que foi um papo esclarecedor para o produtor rural, né? Eu queria agradecer, então, a presença do Fernando Degob, que é o CEO da Cooper Citrus, o senhor Caio Carvalho, CEO da Conaplan. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, pelo rico depoimento de cada um. E nós voltamos com mais podcast, ainda hoje, ao vivo, aqui da AgriShow. A gente volta já já.